Olá, vamos começar a usar o Krita, vamos entender como é que ele pode ajudar a gente a fazer as nossas ilustrações digitais. E hoje a gente vai começar pegando um desenho que a gente já fez no papel, que a gente tirou uma foto ou escaneou, e a gente vai jogar ele no Krita e fazer a finalização dele aqui no software. O Krita é um software de ilustração muito bom, eu gosto muito dos pincéis dele, vocês conseguem achar ele no site deles, que está na descrição, e vocês conseguem baixar e instalar ele gratuitamente. A partir do momento que você abre o Krita, depois de instalar, ele vai perguntar o que você quer fazer, se você quer criar uma nova imagem ou abrir uma imagem. Eu vou criar uma nova imagem. Ele vai abrir essa janela para você colocar as configurações do projeto que você vai fazer. Nesse primeiro momento, eu vou fazer um emoji muito simples que eu desenhei. Eu tenho esse emoji aqui que eu fiz no papel, tirei uma foto dele e coloquei no meu computador, baixei para o meu computador. Se a gente olhar aqui, tem as informações da dimensão dele, ele tem 1848 por 1582 pixels, tem todas as informações aqui da foto, que não nos interessam nesse primeiro momento, mas a dimensão sim. A gente consegue ver que ele é um emoji quadradinho, certo? Então eu vou criar um projeto seguindo isso. Mas olha, qual tamanho? Eu vou criar em 1000 pixels por 1000 pixels, que já vai ser o suficiente. 2000 por 2000 também seria bom, mas já seria bastante, já ficaria um pouquinho mais pesado. Então eu vou vir aqui, vou definir a largura como 1000 pixels e a altura como 1000 pixels. A resolução, nesse primeiro momento, eu vou deixar em 72 pontos por polegada. É um número suficiente para ilustrações digitais. O modelo vou deixar aqui em RGB alpha, a profundidade 8 bits inteiros por canal, tá ótimo. Perfil, posso deixar esse padrão aqui sRGB. Vindo aqui na aba conteúdo, eu consigo já colocar um nome. A quantidade de camadas iniciais que o meu projeto vai criar, vou deixar em 1, cor de fundo branca e vou deixar a opacidade em 100. E vou criar. Muito bem, o seu Krita agora deve estar dessa forma, provavelmente. O que nós temos aqui para a gente entender? Nós temos a área de trabalho do nosso projeto, nós temos as ferramentas de ilustração, seleção, transformação, todas aqui do lado, por meio dos seus ícones. A gente tem um menu suspenso, com várias ferramentas repetidas que estarão por aqui também. Nós temos, provavelmente, aberto um seletor de cores. Aqui do lado, opções da ferramenta, nós vamos nos aprofundar em cada uma delas logo mais. Nós temos a janela de camadas e nós temos a janela de pincel. Todas essas janelas, se você clicar no nome delas, você consegue movê-las de lugar, mudar, excluir, aumentar, diminuir. Não tenha medo de fazer essas alterações no Krita. Com o tempo, você vai definir o que melhor se enquadra para você. Se você não souber como voltar elas para o lugar, você pode clicar no nome da janela, levar para um canto e ele já vai demarcar uma área para você colocar ela. Você também pode vir aqui, ó, janela, espaço de trabalho, e ele vai ter vários espaços de trabalho pré-definidos. Eu já tenho o meu salvo, mas vou mostrar para vocês como vocês podem salvar o de vocês. Eu vou fazer como eu gosto de trabalhar para ilustração. Eu gosto de todas essas janelas que ele já vem criado, mas eu gosto de colocar os ícones aqui em cima. E aí eu deixo eles todos em uma linha, economizo espaço assim. Eu gosto de colocar a janela de camadas em destaque, geralmente uma parte inteira para ela. Os pincéis eu gosto de deixar aqui na esquerda. E eu gosto de colocar o seletor de cores avançado logo acima do pincel. Deixo um espacinho maior aqui para ele. E a opção da ferramenta eu gosto de deixar dentro, junto com o seletor de cor avançado. Então, ó, quando eu pego uma janela e jogo ela dentro de outra, ele vai criar duas abas juntas. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, uma está aqui, consigo colocar ela no primeiro lugar, e a outra está do lado. Eu tenho aqui duas ferramentas que vão ser essenciais para a gente começar a andar pelo Krita, vamos dizer assim, né?
nós temos a lupa e nós temos a mãozinha. A lupa, como ela já dá para entender, ela dá zoom, e se eu segurar o Ctrl, a lupa vira para negativo e eu tiro o zoom. Se eu clicar e arrastar, eu dou zoom para uma área específica. Se eu segurar o Ctrl, clicar e arrastar, ele tira o zoom a partir daquela área específica. O zoom ele também está aqui embaixo, ó, num slider certinho. Eu posso vir aqui no número, digitar o que eu quero também. Eu posso abrir o menu drop-down e colocar algumas pré-definições. Ajustar a visualização, ele vai corrigir para o tamanho da janela certinho. Ajustar a largura, ele vai preencher todo o campo de visão na largura. Vamos deixar aqui na ajustar visualização. A mãozinha eu vou mover a minha área de trabalho para onde eu quiser. Às vezes eu quero me concentrar em uma área específica, então eu venho aqui, dou um zoom nessa área e movo ela para onde eu quiser. Quando eu quiser voltar ao normal, eu posso vir aqui, ajustar a visualização. Todas essas opções aqui com ícone são ferramentas. E todas elas têm uma opção específica na janela de opções de ferramenta. A ferramenta de seleção de formas é a mais básica que a gente vai ter. Então a gente sempre pode voltar para ela clicando aqui. Na janela de camadas, nós temos uma camada já criada, a chamada plano de fundo padrão do Krita, que ele já vem no mínimo criado ela. Ela é branca, a gente pode alterar essa cor. Ela tem um controle de opacidade, toda camada vai ter um controle de opacidade. Quando eu tiro aqui, desabilito esse olho, eu não estou mais vendo essa camada. Ela fica até mais opaca. E todos esses quadradinhos brancos e cinza significam alfa, ou transparência, ou seja, aqui ele está indicando que não tem informação nenhuma, não tem nada desenhado ou inserido. Vou voltar à minha camada plano de fundo e eu posso bloquear ela no cadeadinho. Agora eu não consigo mais fazer nada com ela. Vamos inserir uma imagem externa no Krita? Eu tenho dois caminhos para fazer isso. O primeiro deles é vir aqui em camada, importar, exportar, importar ou importar camada. Vamos importar camada. Você vai procurar a sua pasta no seu Windows ou no seu computador e vai procurar a imagem que você quer inserir. Eu tenho aqui o meu desenho que eu fiz e vou em abrir. Muito bem, ele já inseriu a imagem. Você pode deletar ela clicando na lixeira aqui no canto. E um outro caminho mais simples também e mais rápido é você abrir a pasta, pegar a imagem que você quer, clicar e arrastar. E aí ele vai te dar algumas opções do que fazer. E a gente vai inserir ela como nova camada. Muito bem, está aqui também da mesma forma. Só que ela está maior do que o nosso projeto. Sim, porque o nosso projeto nós criamos em 1000 pixels por 1000 pixels. E a imagem tem mais do que 1000 pixels de largura e de altura. Para a gente readequar ela para o tamanho do nosso projeto, nós temos aqui uma ferramenta de transformação, ou o atalho Ctrl T. E eu posso tirar o zoom da minha imagem arrastando para cima ou para baixo a bolinha do mouse. Eu vejo que tem alguns pontos em cada canto, cada extremidade da minha imagem, e cada um deles muda o ícone do meu mouse. Quando eu coloco ele para fora, ele gira a minha imagem. Se eu der um Ctrl Z, ele volta um passo. Nos lados, ele vai redimensionar pela extremidade. Só que note uma coisa, ele está deformando a minha imagem. Eu não quero que isso aconteça. Dou um Ctrl Z para voltar e eu vejo que ele já está encaixado nesse lado. Eu posso vir aqui por esse, puxar para dentro, só que eu quero que ele preserve o tamanho do meu desenho certinho, a proporção certinha. Então eu vou segurar o Shift no meu teclado e agora sim ele vai redimensionar proporcionalmente sem alterar a largura ou a altura da minha imagem. Eu posso clicar pelo meio quando o mouse vira uma cruzinha e
reposicionar a minha imagem. Vou deixar ela mais ou menos no meio. E pronto. Já está posicionada. Posso dar um Enter, que ele vai sair, ou posso simplesmente voltar para a ferramenta de seleção, que agora eu não consigo mais alterar ela. Eu posso renomear a camada. Eu posso clicar 2 vezes nela e renomear, ou eu posso clicar com o botão direito, vir em Propriedades e mudar o nome dela em Nome. Vou chamar de rascunho. E vou dar um OK. Agora o rascunho, eu posso diminuir a opacidade um pouco, ou deixar no 100%, como vocês acharem melhor. Vou deixar aqui em 65%. E vou bloquear ela também, porque eu vou usar ela de base para fazer a minha ilustração. Note que o nosso emoji, ele é uma forma simples. Um círculo, um pouquinho deformado, um pouquinho mais de altura ou de largura, mas ele é um círculo, assim como o olho, assim como a pupila, com exceção da boca e dos dentes. Então vamos trabalhar pelo que é mais fácil. Eu tenho aqui 2 caminhos para criar esse círculo. Eu tenho a elipse e eu tenho a ferramenta de seleção elíptica. Vamos pela elipse. Eu posso clicar aqui nela, ferramenta de elipse ou Shift J, e a partir do momento que eu clicar, eu crio. Só que aqui ele está me avisando que a camada está bloqueada. Por quê? Porque eu estou com a camada rascunho bloqueada selecionada. Mas o Krita trabalha por camadas, então eu tenho que criar uma nova camada para eu fazer essa minha primeira ilustração. Vou criar uma nova camada clicando no maisinho aqui embaixo. Clico 2 vezes para renomear e vou chamar de Círculo Cabeça. Agora sim eu consigo desenhar o meu círculo. Vamos fazer um teste só clicando e arrastando. Se eu clicar e arrastar, ele começa a demarcar o meu círculo. E aqui está ele. Por que ele já definiu a cor preta e não uma outra cor? Eu consigo fazer isso clicando nesse primeiro ícone aqui, Seletor de cor do primeiro plano. E aqui ele abre o seletor de cores avançado também. Vou colocar uma cor amarelada, padrão de emoji, né? E agora eu aperto Delete no meu teclado para deletar tudo dessa camada. Vou clicar e arrastar e fazer o meu emoji. Se o seu não estiver fazendo isso, você pode vir aqui em Opções da ferramenta, que é Opções da ferramenta que eu estou trabalhando, no caso aqui a elipse, e ele vai me perguntar algumas coisas. Qual vai ser o preenchimento? Eu coloquei aqui como a cor do primeiro plano, ou seja, é essa cor que eu defini aqui, no primeiro plano, no primeiro quadradinho. Se eu mudasse ela para outra cor, vamos supor um vermelho, clicasse e arrastasse, ele já faria um vermelho. Vou fazer uma cor amarelada. Ele também tem outras opções, como sem preenchimento. Não preenchido. Se eu fizer e arrastar, ele não vai fazer nada, porque não tem nenhum preenchimento. E tem um contorno também. O contorno pode ser o pincel, ou seja, o pincel que eu escolher aqui. Então note que cada um tem uma pressão, tem um tamanho, que eu consigo definir isso depois, mas eu vou pegar um aleatório, esse aqui por exemplo. Vou clicar e arrastar, e ele vai fazer o contorno com a cor do primeiro plano e com o pincel definido. Se eu escolher um outro pincel, clicar e arrastar, vai ter um outro tamanho, e assim por diante. Eu vou deixar o meu sem contorno, cor do primeiro plano, vou definir a cor do primeiro plano. Se eu clicar e arrastar, eu já consigo fazer o meu círculo. Se eu quiser fazer um círculo perfeito, eu clico, arrasto, seguro o Shift e ele vai fazer um círculo com a mesma altura e largura. Se eu não usar o Shift, eu vou poder fazer com a largura que eu quiser, com a altura que eu quiser, mas nesse caso eu vou fazer um círculo perfeito. Se eu quiser fazer ele a partir do centro certinho, se eu clicar no centro e arrastar, ele vai criar a partir dali. Eu posso segurar o Alt e mover ele para onde eu quiser. Posso segurar o Ctrl e ele vai fazer a partir do centro. Está um pouquinho fora do meio, eu seguro o Alt e reposiciono ele. Posso também voltar aqui na ferramenta de transformação, ou apertar Ctrl T
e redimensionar como eu quiser. Para não redimensionar deformando, eu seguro o Shift. Se eu quiser entortar ele um pouquinho, eu posso levar o mouse aqui para a linha e entortar o ângulo que eu quiser. E vou dar um Enter. Vou tirar a visualização dela. Vou criar uma nova camada e vou chamar de olho esquerdo. No caso, esquerdo tá a partir do nosso ponto de vista, que vai ser esse aqui. E vou usar a mesma ferramenta, a elipse, já que nós temos um olho elíptico, né? Vou definir a cor do primeiro plano agora para a cor que vai ser o meu olho, no caso aqui vou colocar um branco acinzentado bem clarinho. E vou fazer o mesmo processo. Vou tentar achar o meio do olho. Vou clicar, segurar o Ctrl e fazer o meu olho. Vou aqui na ferramenta de transformação, reposiciono para onde eu quiser, mudo um pouquinho o ângulo, aumento se for preciso e aperto Enter. Note que o olho direito é a mesma coisa, só que inversa, né? Espelhada. O que eu posso fazer? Eu consigo duplicar essa camada para reaproveitar ela. Aqui na janela de camadas eu posso clicar com o botão direito e selecionar duplicar camada ou máscara, ou no atalho Ctrl J. Muito bem, ele já criou uma nova camada, uma cópia do olho esquerdo. Eu consigo clicar 2 vezes, renomear para olho direito e reposicionar ela com a ferramenta de transformação lá para o lado direito. Como ela é espelhada, eu posso clicar com o botão direito e espelhar na horizontal. Muito bem, ele já espelhou. Se eu quiser aumentar ou diminuir um pouquinho, eu uso a ferramenta de transformação. E aqui está o meu círculo da cabeça, o meu olho esquerdo e o meu olho direito. Vamos fazer as pupilas? Vou criar uma nova camada, vou chamar de pupila esquerda. Vou pegar a ferramenta de elipse, vou definir agora a cor do primeiro plano para a cor que vai ser o meu olho. Vou escolher aqui um azul, mas escolha a cor que você quiser. Vou dar um zoom para mais perto do olho. Vou tentar achar aqui o centro. Vou clicar, vou segurar o Ctrl e vou fazer a minha pupila. Vou na ferramenta de transformação e dou uma entortadinha nela. Muito bem. Vamos fazer a pupila direita agora? Vamos usar a mesma ideia do olho. Eu vou duplicar essa camada. Pupila direita. Vou levar ela lá para o outro olho. E eu posso clicar com o direito e espelhar na horizontal. Mas eu vou fazer ele um pouquinho diferente seguindo o desenho que eu fiz. Então eu vou diminuir o tamanho um pouquinho, mudar aqui a inclinação, para ficar uma coisa bem cartunesca. Muito bem, nós temos olho direito, olho esquerdo, círculo, cabeça e os olhos. Note que o Krita funciona no sentido de hierarquia. O que está em cima vai estar em cima do que está na camada de baixo. Se o círculo estiver acima de tudo, ele vai estar na frente de todo o resto. Então eu posso clicar e reposicionar as camadas para ficar uma hierarquia adequada. E eu posso agrupar essas camadas para não ficar um monte de coisa aqui solta. Por exemplo, a pupila direita, ela pertence ao olho direito. Então eu posso selecionar a pupila direita, segurar o Ctrl, selecionar o olho direito. Agora eu selecionei 2 camadas ao mesmo tempo. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima e vou em agrupar, grupo rápido ou atalho Ctrl G. E eu já tenho aqui um grupo 1, que é o olho direito inteiro. Eu posso clicar 2 vezes e renomear esse grupo. Grupo olho direito.
Vou tirar a visualização para não confundir. Vou selecionar a pupila esquerda, Ctrl o olho esquerdo. Vou clicar com o botão direito, agrupar, grupo rápido. E vou chamar de grupo olho esquerdo. Muito bem, tenho o grupo do olho direito, o grupo do olho esquerdo, o círculo da cabeça, o meu rascunho e o meu plano de fundo. Vou tirar a visualização do plano de fundo agora. Vamos deixar apenas o rascunho com a visualização ativada, porque nós vamos fazer a boca. Vamos criar uma nova camada. Eu vou chamar de fundo boca, porque agora nós vamos ter 3 camadas diferentes para cada coisa. Uma para o fundo da boca, ou seja, tudo que é o formato da boca. Uma camada para a parte branca dos dentes e uma camada só para as linhas que fazem a divisão dos dentes. Tudo isso seguindo o desenho que eu fiz. E para isso eu vou usar essa ferramenta, curva de Bézier. Vamos ver como ela funciona. A partir do momento que eu clicar em um ponto, ele vai gerar uma linha. Ela só vai terminar de ser feita na hora que eu clicar em outro ponto. E ela vai gerar outra linha. Quando eu clicar em outro ponto e voltar para o ponto inicial, ele vai fechar a forma. A cor vai ser onde eu definir aqui na opção de ferramenta. Sem cor, cor do primeiro plano, e se for a cor do primeiro plano, eu tenho que definir uma cor. Mas ela também serve para fazer curva, a curva de Bézier. Como ela funciona? Vamos notar que a nossa boca tem 2 pontos de ligação e entre o segundo ponto e o primeiro ponto de novo tem uma curva, certo? Isso que a gente chama de curva de Bézier. Para essa curva ser feita, eu preciso, nesse caso aqui, gerar um ponto no meio termo. No caso, aqui. Vamos fazer o teste. Eu vou selecionar a ferramenta curva de Bézier. Já vou definir a cor do primeiro plano para o que seria o fundo dessa boca, então um vermelho bem escuro. Vou clicar no primeiro ponto, vou dar um zoom para ficar bem próximo. Vou clicar aqui nesse primeiro ponto. Vou levar o meu mouse até o segundo ponto. Agora eu vou definir o terceiro ponto aqui no meio, mas eu não vou só clicar, eu vou clicar e arrastar. E agora ele vai fazer uma curva, certo? Se eu soltar, ele vai gerar uma segunda curva até eu fechar. No caso, o primeiro ponto, o ponto de origem. Eu posso ainda clicar no ponto de origem e arrastar para corrigir essa segunda curva. Muito bem, ele já fechou a forma. Vou tirar a visualização do fundo boca, vou criar uma nova camada, vou chamar ela de dentes e vou usar essa ferramenta do lado agora, a ferramenta de linhas poligonais. Ela é parecida com a ferramenta de curva de Bézier, só que ela não faz curva, é apenas para formas retas. Eu vou definir a cor do fundo dos dentes como branca. E vou definir aqui como cor do primeiro plano. E olha só, entendendo o desenho que eu fiz, os dentes, o limite deles é aqui e eles estão dentro da boca. Então não importa até onde eles vão, se eles vão até aqui, se eles vão até aqui, se eles vão até aqui, se eles começam aqui, se eles começam aqui, se eles começam aqui. Mas o importante é que a gente faça maior daqui para cá e daqui para cá. Porque a gente vai mascarar os dentes no fundo da boca. Então eu vou definir, não tenham medo, pode fazer o dente bem maior do que a boca. Vou clicar no primeiro ponto aqui, vou clicar no segundo aqui, vou definir o terceiro mais ou menos aqui, para outra extremidade do dente. E vou voltar para o ponto inicial para fechar. Muito bem, fiz aqui os meus dentes. Vou ativar a visualização da boca e eu vejo que ele está maior que o fundo da boca. Como que a gente mascara aqui no Krita essa forma dentro da de baixo? Eu vou selecionar as 2 camadas que eu quero que sejam mascaradas. Vou agrupá-las, então vou clicar com o botão direito, agrupar, grupo rápido ou Ctrl G. Vou chamar o grupo de grupo boca. E agora
Para eu mascarar uma camada de cima na de baixo, eu tenho que ativar a opção de alfa, que é esse A cursivo aqui depois do cadeado. Se eu clicar uma vez já na camada dos dentes, ele já vai colocar os dentes dentro da camada de baixo. Se eu vier aqui na ferramenta de transformação, Ctrl T, eu vejo que os dentes ainda estão lá, do jeito que eu desenhei. Eles só estão mascarados na camada de baixo. E aí eu consigo novamente aumentar, diminuir, fazer todas as opções possíveis, rotacionar, como vocês quiserem. Então, ele está dentro da camada fundo-boca agora e todos eles estão dentro de um grupo. Vamos fazer os dentes, as linhas do dente? Vai ser a mesma lógica. Ainda dentro do grupo dentes, eu vou criar uma nova camada, vou chamar de linhas dos dentes. E para fazer as linhas, eu vou usar aqui a ferramenta de criação de linha. Ela também vai usar as configurações do pincel que eu escolher e a cor que eu definir no primeiro plano. Para as linhas do dente, eu vou fazer elas pretas. Se eu clicar uma vez e arrastar, eu já faço uma linha. E o tamanho dela vai ser definido aqui, justamente no slider do tamanho. Se eu colocar um tamanho de 115 pixels, note que já provavelmente vai ser uma linha bem grande. Eu vou definir aqui talvez para uns 3 pixels, mas pode ficar testando à vontade. Vou definir um pouquinho mais, 4. Muito bem. E a partir do momento que eu clico e arrasto, eu já crio várias linhas. E de novo, eu vou fazer eles maiores do que a boca para eu poder mascarar na camada de baixo. Feito as linhas do dente, eu vou clicar aqui no herdar alfa. E ele já vai para dentro da minha camada. No caso, da camada dos dentes. Se eu ativar tudo agora, eu consigo ver. Mas para ver os dentes, ele precisa estar acima da camada círculo grande. E aqui está o meu emoji simples. Consigo também fazer um efeitinho. Posso colocar um efeito de sombra nesse círculo para dar uma profundidade maior a ele, usando a mesma lógica de mascarar. Vou clicar em nova camada, vou chamar de sombra interna. Vou escolher agora a opção pincel, que é essa aqui, ou B de brush. Vou definir um pincel que eu quiser. Para fazer uma sombra, eu vou usar esse pincel aqui de spray. Ele já vem num tamanho bem grande. Se eu clicar e arrastar, note que ele já vai fazer a minha pintura. Para deletar tudo, só apertar Delete no teclado. Vou fazer uma sombra um pouquinho em volta aqui. E não se preocupe em fazer maior do que a cabeça, porque nós vamos mascarar dentro da cabeça. Como? Vou agrupar as duas camadas, círculo grande, sombra interna, clicar com o botão direito, agrupar, grupo rápido, e a camada de sombra interna eu vou ativar o alfa. E agora ela está dentro do meu círculo cabeça. Vou chamar o grupo de grupo cabeça. E eu consigo também definir a opacidade só de uma camada, no caso aqui da sombra, e reposicionar ela se for preciso. Vou tirar a visualização do rascunho, porque eu não preciso mais dele. E note que agora tudo que estiver em volta não tem informação, ou seja, eu consigo exportar essa imagem como um PNG, ou seja, uma imagem sem fundo. Eu venho aqui em Arquivo, Exportar, escolho a pasta em que eu quero salvar o meu arquivo, vou chamar ela de emoji feliz, vou mudar o tipo para PNG, imagem PNG, e vou salvar. Ele vai abrir uma janela para configurar esse meu PNG. Aqui na compressão, quanto maior o número, menor vai ser o tamanho do arquivo e menor vai ser a qualidade dele. Eu vou colocar no mínimo possível para não ter nenhum tipo de perda de qualidade. E é importante
que aqui esteja armazenar o canal alfa ativado, para vir com a transparência ativada. E vou dar um OK. Procure na sua pasta para ver se o arquivo já está lá. Muito bem, agora você aprendeu a fazer uma ilustração digital dentro do Krita a partir de uma imagem externa. E você pode aplicar ela aonde você quiser. Você também pode salvar o projeto do Krita para voltar nele depois e fazer alguma alteração. É só vir aqui em Arquivo, Salvar como, procurar a pasta em que vai estar o projeto. O tipo de arquivo vai ser esse aqui mesmo, documento de Krita, e você pode chamar de projeto emoji. E salvar. Olhando lá na pasta, vai estar aqui um arquivo com o ícone do Krita para você poder abrir e continuar trabalhando quantas vezes você quiser. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários e a gente se encontra no próximo tutorial para a gente continuar fazendo alguma arte dentro do Krita usando outras técnicas.